Olá, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais um Top 10. Você acabou de ver as news, da máquina, você acabou de ler a entrevista com a Val e chegou o momento onde todos esperavam. Quais serão os 10 capítulos mais marcantes, na minha opinião, do mês? Então, vamos começar? Lembrando que se você está caindo aqui de paraquedas, o Top 10 não é sobre as 10 melhores histórias, são sobre os 10 melhores capítulos. Que nesse mês, eu confesso que a gente teve bastante reviravoltas, sabe? Porque eu tô priorizando hoje em dia muito mais enredo do que narrativa. Então vocês vão ver que muitas coisas aqui mudaram. Então, abrindo o nosso Top 10 na 10ª posição, nós temos ele, um veterano desse programa, Shadows and Ghosts e sua Trails of Destiny. É um capítulo... Gente, por que tá tocando aqui no meu despertador? Enfim. Foi um capítulo que, assim, ele não ficou em 10º só porque o capítulo é da Miriam, não. Juro que eu não fiz essa ligação. Mas foi um capítulo que, assim, como eu posso explicar, a gente já apontou várias e várias vezes que a história do Shadow, ela sofre... É como se fosse uma rua, onde como se fosse um caminho que você pudesse ir para uma rua de cima e uma rua de baixo, onde você tem personagens que são bem cruz, porque estão no início de jornada. Nós temos uma treinadora que já é experiente, já está fazendo Batalha da Fronteira, então você imagina que o nível dela seja muito mais hard. E foi um capítulo desse tipo de treinadora, e eu achei a batalha assim meio ginásio, sabe? Sem falar que ela foi um capítulo meio que de comédia, sendo que não é muito a abordagem da história. Então, assim, eu achei ele bem desconexo em algumas partes, Então, é aquilo. É um capítulo bem escrito. Quem gosta de comédia vai curtir. Quem gosta de uma batalha vai curtir. Eu esperava uma batalha mais apocalíptica, por se tornar uma batalha da fronteira, Pokémon de última evolução. Mas ficou uma coisa de... uma batalha de Blade. Ficou mais ou menos isso. Então, esse foi o meu motivo dele começar em 10º. Em 9º lugar, foi uma pessoa que não apareceu aqui no Top 10 passado, mas ele retornou. E nós temos o Escondor, com sua cabelo de platina, bala de platina, não, ecos de platina em 9º lugar. Se a gente não fala o nome dele certo, por que o nome da fanfic deveria sair certo? Então, é isso aí, Você pode escolher que platina você quer, E Ecos de Platina, é um prólogo, é bem curtinho, onde está sendo anunciada uma guerra. O que me fez colocar isso, em 9º lugar é aquilo. O pipipipopopó continua a mesma coisa, Aquela leitura efêmera, aquela narrativa, Mas aí a gente procura, e aí, o que acontece? E assim, sabe quando vai ter uma guerra sem um motivo plausível, Então ele fala de um status, de um continente que é super sinistro, mas ele não fala do que esse continente realmente faz. Então parece assim, briga de gangue, sabe? Parece briga de grupinho de escola, aonde eu vou entrar numa guerra com o grupo A porque eles são os mais legais da sala. E aí fica uma coisa meio forçada, Beleza que ele diz que no capítulo 2 ele explica isso melhor, mas ele poderia ter feito isso no 1. Porque a gente sabe que guerra envolve investimento, envolve pessoas, são 8 líderes de ginásio forte, Elite Four, retaliação, e aí, não tem motivo. Esse é o ponto, não tem motivo para uma guerra, Vamos ver o capítulo 2 se melhora. A 8ª posição... É que eu sou bandida, erva venenosa, eu sou uma cobra, pronta pra atacar. É da nossa
nossa querida Carolzinha. A gente conseguiu derrubar ela do top 3. Então, New Hoenn cai para a 8ª posição por um capítulo em transição. Né? Uma coisa que eu cheguei a falar da Carol no primeiro capítulo dela é que assim, ela tem um padrão de quantidade de palavras. Então, ela só escreve de no mínimo 4.000 palavras para cima. Né? E a gente pode entrar aí numa discussão do que é 4.000 palavras, se é cansativo, não é cansativo, quando se deve, quando se não deve. Só que assim, às vezes capítulos têm enredo para 4.000 palavras, tem capítulos que não têm enredo. E esse capítulo pareceu muito uma continuação do anterior. Né? E aí a gente ficou ali, não chove, não molha, teve um início legal, que pintava uma relação, né? Porque na fanfic dela, a May e o Brandon não se dão bem, né? Então pintou um início, mas ficou um chove, não molha, você vai, não vai, vinha. E aí ficou meio que 4.000 palavras de blá blá blá, né? E aí eu fiquei assim, nossa, então assim, foi um capítulo que foi até curto em comparação aos outros, mas parecia que tinha 3 vezes o tamanho. Né? Então, não disse que foi chato, mas também não foi aquela coisa, meu Deus, que necessário. Então, ele poderia ter sido muito menor e ter sido acoplado no episódio, no capítulo anterior. Ele ficaria maior, talvez com umas 5.000, 6.000 palavras, mas eu acho que isso seria um produto mais interessante. Então, sabe, a sensação que eu tive é que, tipo assim, a gente chegou para almoçar lá, ela tá com água no feijão, entendeu? É isso. A 7ª Vai, não se esconde, vem pro sapabão. posição é da nossa entrevistada do dia, que também saiu do top 3. Então, rumo à Liga de Surge, digo de canto, chega na 7ª posição com um capítulo onde finalmente a gente não fala do Surge, gente. Que olha, a gente finalmente não fala do Surge, depois de 35 capítulos falando de Surge. Né, a galera começa a se movimentar, estamos indo para Saffron, e aí a gente vai para o 6º ginásio, então aquela coisa, a história está acabando, mas aí ela resolve fazer um filler no meio da história. Porque é aquilo, a Val tem a série dela principal e ela tem os rentais. Só que ela tá começando a fazer uma grande mistureba, porque ela tá pegando assim casais do hentai, tá jogando na série normal, e aí ela dá um plot para eles que não seria necessário, porque eles já estão no hentai, e aí fica uma coisa ainda mais arrastada, né? E aí ela trouxe, e aí eu acho que ela errou a mão dessa vez, né? Ela trouxe um drama que ficou muito sombrio. O que Sabrina, né? Para mim, ela e Satanás assim são parentes. Mas ela trouxe um drama tão denso e tão fácil de ser mal interpretado. E aí, uma relação que por mais que, Diego, você não leu o hentai. Beleza, eu não li ainda. Não sei como se formou. Mas é um casal, sabe? Sabe aquela coisa assim de... pra mulher ter atitude, ela tem que ser escrota? Então, Sabrina. Então, eu acho que a mulher pode ser atitude, ser educada, né? Para a mulher ter atitude, ser a dona da coisa toda, ela não precisa desvalorizar o homem que está do lado dela, senão a gente acaba achando que o feminismo é um machismo com pepeca. Então, assim, não é esse o objetivo. Eu tenho certeza que também não era o objetivo da Val, mas ficou-se uma coisa assim. E aí, né? Eu acho que se o episódio tivesse ficado na metade para cima da galerinha, teria sido mais legal. A 6ª posição é um novato que subiu. Então, claro que sim, rei dos piratas! nós temos aí mais um episódio de Hogwarts, uma história Pokémon, que foi um capítulo muito gostosinho de ler. Né? Ele continua trazendo essa temática dos capítulos de livro, né? As releituras para o mundo Pokémon de uma maneira assim muito leve, de uma maneira muito natural, de uma maneira muito que faz sentido, te faz pensar assim, dá vontade de você ir lá nos livros da J.K. e pensar assim, nossa gente, tem Pokémon aqui porque nossa, a história do Matheus é tão natural. Né? Então assim, tá muito gostosinho de ler nesse início. Esse capítulo tá sendo muito melhor escrito do que os outros, né? Então a gente tá vendo aí uma evolução na narrativa. E a história tá muito natural, muito. Parece que, sei lá, você vai ver, sei lá, o Harry Potter puxando um Noctowl.
né? E aí divide sendo como Noctário. E assim, você fica super curioso e ansioso para ver como que vai ser as adaptações em Hogwarts, do Beco Diagonal, né, no Caldeirão Furado, como é que vão ser os feitiços, né? Então assim, você fica nessa expectativa. E eu adoro quando a fanfic causa isso em mim. Por isso ele subiu, se eu não me engano, ele ficou na 8ª posição ou na 9ª posição, ele subiu para a 6ª posição. Na 5ª posição, nós temos um estreante. Pois é, um perfil tinha colocado essa fanfic nas atividades e eu decidi ver, porque na edição passada a gente falou sobre Pokéshipping. E aí eu não li nenhuma fanfic de Pokéshipping. I knew he'd be back. E aí eu falei assim, poxa, eu vou ler agora. Thanks for all, né? Obrigado por tudo. É do estreante chamado Pedrinho. Eu não conheço esse escritor, mas eu achei muito interessante. É uma história que conta entre o relacionamento entre o Ash Ketchum e Sabrina, líder de ginásio de Saffron. E aí você pode parar e falar assim, cara, que rolê aleatório. Pois é um rolê aleatório? É um rolê aleatório, porém o Pedro fez ele ganhar sentido. E aí você tem uma Sabrina eternamente grata, porque quem viu o anime sabe qual é o desfecho, né? Que o Ash acaba, além de ganhar a insígnia, ele acaba salvando a Sabrina, né? Tirando ela daquele modo psicótico lá, salvando Mish, Brock, os pais dela. E ela se apaixona por ele, por essa visão do príncipe que vem em cima de um Charizard branco, albino, né, Shiny, um Charizard branco que vem salvar ela, e ela começa a fazer toda uma... Né, ela começa a fazer todo um delírio praticamente de garota apaixonada, e ela começa a acompanhar o Ash, a jornada do Ash pela televisão, pelas ligas, e um belo dia o Ash volta para canto e começa a desafiar os líderes de ginásio, e aí existe o encontro deles, e aí nós vamos ver como que essa relação vai se dar, né? Como que eles vão se apaixonar, ou se vão se apaixonar, enfim. Mas é uma ótima dica para você, tá bom? Essa é a 5ª posição. A 4ª posição também temos um estreante. Quer dizer, eu não sei se é um estreante ou uma estreante. E essa vai pra galera de Saint Seiya. É, Kazu, mas você ainda está... Sim, eu estou lendo muitos fanfics de Saint Seiya. O nome dela é Ragnarok, a ressurreição dos guerreiros deuses. E por que eu li essa fanfic? Ela é uma fanfic de porrada. 2, ela recorta os melhores arcos de Saint Seiya. Então nós temos aí a Saga de Asgard e o spin-off Soul of Gold, que é fofo demais. É fofo demais. Demais. E aí, só que a gente tem um pequeno problema. No Soul of Gold não tem os Cavaleiros de Ouro, e sim quem são ressuscitados são os Cavaleiros Deuses antigos. Então você vai ter o retorno do Thor, do Alberich, do Mimi, do Shido, né, do Fenrir, e por aí vai. Então, assim, é a chance de você ver os guerreiros deuses lutando pelo bem, né, lutando por Asgard, limpando a sua imagem. E o prólogo foi muito bem escrito, foi muito legal, porque um dos guerreiros deuses da nova geração é irmão do Siegfried, né, que era o líder dos guerreiros deuses da versão antiga. Então nós vamos ter aí provavelmente dramas afetivos e familiares, coisas que tio Xander adora. Né? Então essa aí foi a 4ª posição. Espero ver mais do Siegfried por aqui, né? Então se você gosta de Saint Seiya, corre lá e vai ver. A 3ª posição também é uma estreia. Um dia amanheceu! Então é o grande Alepho da Aliança de Jornadas. E hoje a gente está falando de New Canto. E por que New Canto já estreia direto na 3ª posição? Primeiro, nós temos aí um drama denso. E aí o Alepho traz pra gente que uma história bem escrita e uma história bem feita não precisa ter muitas palavras. E tem um capítulo onde ele apresenta um protagonista original que mora com a galera dos Carvalho,
né? Porque eles adotaram esse menino, e falar de adoção, né? Adoção é um tema que mexe comigo, e o Aleph é muito sensível. Porque, ele apresenta os traumas do menino, ele consegue descrever perfeitamente qual é a rotina de uma criança que está sendo recebida por uma família, né? Quando acontece uma adoção tardia, ou seja, não é um bebê que está indo para aquela casa. Como ele se afeiçoa, é grato a essa família, mas como ao mesmo tempo ele não se sente pertencente àquela família, porque ele tem uma história, ele tem um passado, ele se sente traindo esses pais que morreram no incêndio. Né? Uma outra coisa muito legal que o Aleph traz para a discussão é que existe um Ghastly, né? Que ele assombra esse menino. Eles têm uma relação assim, não assombra no sentido de. Mas ele assombra esse menino no sentido de pegadinhas. Eles são meio que amigos. E a família não acredita que esse Ghastly existe porque ele só aparece pro Chase. Então, ele até traz essa visão da família de como que esse menino está lidando com esses traumas. Ele está lidando com esses traumas criando amigos imaginários, por exemplo. Então, assim, é um capítulo onde não acontece muita coisa, mas acontece muita emoção. Tem muita torção, tem muito conteúdo, é muita sinuância e tudo acontece de maneira natural. A gente vê aí, por exemplo, o desespero da Daisy, que olha e caraca, é o meu irmãozinho, é uma chance de ter um irmãozinho, porque o Gary já cresceu, já caiu no mundo, e eu tô perdendo uma outra criança. Enfim, leiam o Canto, é bom pra cacete. A segunda posição também é uma estreia. Só que na verdade não é uma estreia, é um reboot. Aquele pão quentinho. Sim, Cicatrizes de Sinnoh é a antiga New Sinnoh, ou Neo Sinnoh, que vai para o Anangeon. Para quem lê Masters, vocês sabem que o Anangeon é aquele monge de olho fechado que teve um caso com a nossa entrevistada do dia. E a Nanjion, depois de não sei quantos capítulos de Neo Hoenn, ele decidiu mudar, repaginar toda a sua história. Ele diminuiu a quantidade de capítulos, ele arrancou alguns contextos que não tinham nada a ver, e de repente ele se viu ali seduzido por uma nova trama. E o primeiro capítulo é muito legal, porque ela traz efetivamente o protagonista, porque ele começa a ver a história sem ser com o protagonista, vai entender, né? E ele traz muitas insinuantes. Então você não sabe se aquilo ali é verdade, se aquilo ali é viagem do personagem, se ele é esquizofrênico, ou você não sabe se ele está imerso numa realidade virtual. Então é um capítulo que acontece poucas coisas, mas você sai dele fazendo trilhões de teorias. Você se sente praticamente em Black Mirror. Então assim, é interessante, é instigante, eu quero mais. Né? Liga não, gente, é pra fora, não é pra mim. E em primeiro lugar, nós temos aí alguém que estava na medalha de prata na semana passada. Não importa se ele é um bastardo. O sangue de Ned Stark corre em suas veias. Ele é meu rei. Desse dia até o seu último dia. O nosso querido Rei da Noite pega a coroa do top 10. Ele escreveu um capítulo gigantesco que quando eu olhei eu falei assim, eu não lerei isso. Não lerei. Não adianta que eu não lerei. Por favor, majestade, perdoe, poupe meu pescoço. Porém, o Rei da Noite me surpreendeu. Ele, como sempre, traz aquela releitura da cultura brasileira. Ele foi lá em Pero Vaz Caminha, ele foi lá na Fiocruz, né? Ele faz referência ao Corona, então ele o tempo todo ele te traz lá para 1500 e vem trazendo a história, como ele também fala de coisas supernaturais. O único problema desse capítulo é a ação, que ainda é meio esquisita, né? Porque ele traz toda uma visão realista, de repente quando entra a ação parece que ligam a versão anime, né? E aí tem uma cena icônica do protagonista dele girando um chicote, né? Porque sabe das que ele usa chicote, e uma arma na outro punho. E ele manuseia o chicote com a beleza da She-Ra e dá tiro ao mesmo tempo. Como ele faz isso? Com que coordenação motora? Eu não sei. Mas isso é apenas o final do episódio, então não tem problema. Então se vocês puderem assistir... Gente, eu não falei o nome da fanfic, né? O Silêncio dos Túmulos, do Rei da Noite.
Se vocês puderem ler, leiam. Vocês vão aprender de história, vocês vão aprender, nesse caso, tem um pouco ali de biomedicina, de farmácia, com textos maravilhosos, uma escrita que está progredindo a cada dia. A batalha ainda não é uma Brastemp, mas ele está chegando lá. Cada dia, cada capítulo está chegando mais próximo do que de um conceito assim pleno, digamos assim. Então, pessoal, esse foi mais um Top 10. Eu agradeço a atenção de vocês. Ainda temos muitas coisas para vir, né, da máquina. Então, eu espero que você esteja aqui conosco, tá bom? Então, grande beijo para vocês e a máquina volta já. Até logo, gente.